Olá, sou Denise Baldan e quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do Baldan Connection. Você não pode perder. O Lucas Agostinho da Turma do Amendoim vai contar pra gente as estratégias práticas e inovadoras de como controlar a grama seda com o uso de amendoim na reforma da cana-de-açúcar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do Baldan Connection, um canal focado em soluções práticas, validadas no campo, no manejo de plantas daninhas e o uso da geotecnologia e dos robôs voadores, os drones, na agricultura. E hoje a gente tem uma satisfação muito grande de receber o produtor, o influenciador, o Lucas Penariol, que tem o canal dele, tem a página dele da Turma do Amendoim, que eu acompanho, muito legal. É uma satisfação ter você aqui, Lucas. E para você compartilhar esse conhecimento aí que dá para acabar com a grama seda usando o amendoim, né? Não é só o benefício da rotação do amendoim, dá para a gente acabar com a grama seda usando amendoim. É verdade isso? É verdade. É verdade. A gente faz um manejo muito interessante hoje no amendoim, com amendoim cana-de-açúcar, né? Onde a gente consegue trazer esses resultados de um bom controle, né, de grama seda no amendoim, onde a gente desseca, prepara, gradeia, tem bastante manejo, bastante forma de conseguir controlar ela. Ô Lucas, e fala um pouquinho de você, como é que você entrou no agro, como é que você entrou no amendoim, como é que você começou com esse Instagram, essa Turma do Amendoim? Fala para nós aí, como é que foi isso? A nossa família Penariol já é pioneira no amendoim há mais de 40 anos já, né? E a gente vem dando sequência no trabalho do meu pai, sempre gostamos de estar no meio, ele sempre incentivou também, e estamos aí. E desde pequeno, você começou a trabalhar com ele com quantos anos? Quando a gente formou o colegial, a gente não quis estudar, né? Aí fomos pro campo, fomos pra roça, e estamos até hoje aí. Aí você fez a faculdade da vida. A faculdade da vida. Faculdade da vida. Que legal. E ó, eu trago algumas perguntas aqui, Lucas, para você compartilhar esse conhecimento com a gente. Quando a gente pensa em rotação de cultura com amendoim, Sim. quais são os benefícios quando o pessoal da cana passa para você uma área de reforma, o que você deixa em contrapartida para a produtividade, para o produtor de cana ali que vai depois introduzir a cultura dele? Assim, o maior benefício hoje para a cultura da cana, eu acho que é o controle de plantas daninhas, né? Porque hoje no amendoim a gente usa muitas maneiras, tanto com grade para eliminar a grama seda, outras daninhas, e no manejo da cultura do amendoim, para a gente conseguir colher um amendoim de qualidade, a gente precisa ter uma roça limpa. Então, assim, eu vejo muita usina, de repente, fazer poesia, fazer crotalária, mas ele não faz um manejo de daninha na crotalária. Então, ele acha que ele está controlando, está melhorando a terra dele, e ele está piorando, porque o banco de semente que ele tem ali é muito maior do que se ele tivesse arrendado para amendoim ou passado para a cultura do amendoim, né? Entendi. O preparo no amendoim é muito intenso, né? Muito intenso. E assim, focado em grama seda, hoje o que a gente faz? Desseca, dependendo da área de cana, desseca a área total, gradeia. A gente tenta fazer a gradagem com a terra seca, porque como a grama seda ela brota muito fácil, então quanto mais a gente picar ela, melhor a eficiência do herbicida depois. Então a gente pica uma, de repente daí 10, 15 dias ela vai brotar, gradeia de novo. Aí a gente, de repente, se chove ou não, aí a gente vai manejar se tomba ou se desseca de novo. Assim, então assim, tombou, vai aplicar o calcário, vai aplicar o gesso, provavelmente vai ser muita grama seda nesse meio tempo de novo. O que a gente faz? Acompanha as previsões de chuva. Ah, vai chover, desseca. Não vai, só grade. Porque a grade são dois pontos, né? Você ou vai enterrar ela na terra seca e ela não vai brotar, ou você pode também estar enterrando e chover e ela, todas aquelas mudas que você picou, ela vira broto, né? Então vai nascer muito mais. Então assim, pelo menos a gente faz 3 dessecações hoje na cultura do amendoim, pensando antes do plantio. Ô Lucas,
Nós não combinamos isso, mas é Não. unânime. O preparo de solo, ele é a chave para acabar com a grama. Vieram outros convidados, na soja a gente abordou isso, no uso do contém, enfim, ele é fundamental. E vamos retomar um pouco isso. Uhum, As pessoas não conhecem, assim, não sabem o preparo de solo, né? uhum, Que a gente fala até de uma forma, até não, o preparo fazendão, né? Que é o uhum. preparo bem feito, que é contemporâneo isso, principalmente quando a gente tem grama. Como é que chega essa bola para você aí? O pessoal te entrega a soca ali, a última soca, você assina o contrato, Sim. e daí você já está liberado para entrar e começar a trabalhar. Essa entrega dessa área, ela vem sempre na seca ou às vezes ela chega mais próximo da úmida? E se tem uma diferença da seca e na úmida e o preparo, como é que é feito nesses dois sentidos? Assim, no nosso caso hoje lá, a gente já tem uma parceria bem sólida com a usina. Então, assim, a usina já tem consciência que se ela entregar a terra cedo para mim, eu vou conseguir fazer todo esse manejo. E se ela entregar a terra tarde, eu não vou conseguir fazer esse manejo. Então, de repente, ó, não dá tempo de eu dessecar, não dá tempo de eu preparar, não dá tempo da grama brotar para eu dessecar novamente. Então, assim, eu no meu caso, eu prefiro não pegar do que pegar e não conseguir fazer, porque a grama seda, igual a gente fala, a gente precisa ter um manejo. Se você conseguir pegar essa área cedo, dessecar, tentar gradear com a terra seca, picar, depois tombar, eu falo, você consegue ter uma longevidade, você consegue ter um controle lá no final. Até que você planta o amendoim, e assim, não é só plantar no limpo. O segredo é plantar no limpo, mas com certeza, acho que se todos os herbicidas tivessem 100% de eficiência, tava fácil o controle. O problema é que não tem. E daí quando você pensa num cronograma, então essa área tem que entrar para você maio, junho, qual que é o limite? O limite, Quanto porque, antes, porque melhor. essa mensagem vai chegar para algumas pessoas que vai entender que o amendoim, não conhece essa ferramenta, e vai entender esse cronograma e ela vai colocar numa linha de produção para acabar com a grama. Assim, como eu comentei, né? Eu falo assim, existe o processo para fazer certo. Então, assim, qual que é o primeiro processo? Dessecação. Então, assim, cortou a cana hoje, quanto tempo vai demorar para de repente, essa grama seda sair debaixo da palhada? 45 dias? De repente, antes, se chover ou não. Então, assim, De 30 a 45 então, dias? quer dizer, se entregar a terra hoje, daqui 45 dias já vamos estar no meio de outubro. Então, já Entendi, não tem muito mais o que fazer. entendi. Então, assim, para a gente ter um manejo eficiente com controle, o quanto antes, maio, junho, seria o ideal. O ideal. Porque, assim, a gente fala em herbicida, mas o controle de grade, né, assim, um controle Mecânico? mecânico também é muito eficiente. Era isso que eu ia tocar nesse assunto, assim, a gente tem um número, eu tenho um número de 80 até 85%, vai depender do que você fizer com a grade, quando você olha para isso, quanto que você acredita qual a porcentagem do preparo da grade que ele deixa no controle dessa grama? É que eu falo assim, né, Baldan? Vamos pensar, se você gradear com a terra, vamos falar, dessecou, a maioria não desseca. A maioria pega ali, mete a grade e não desseca. Então, assim, esse que não desseca, a hora que ele acha que ele está gradeando a grama cedo, ele está enterrando ela de novo. Então, ele está plantando ela de novo. Então, Mesmo assim, na seca. na seca eu falo assim, eu prefiro dessecar e gradear. Por quê? O intuito da grade é fazer o quê? Picar o máximo possível, porque quanto menor eu conseguir picar esse talo da grama seda, menos água a planta vai ter, mais difícil ela brotar. Então assim, só gradeei e deixei. Quanto maior o talo, maior a reserva de água, mais grama vai brotar, mais difícil o controle da dessecação, mais difícil manejar. Então assim, dessequei, gradeei uma vez, brotou, gradeei duas. Por isso que eu falo também ter muito cuidado com previsão do tempo, porque de repente vai chover. A hora que você acha que você vai gradear, que você vai controlar, de repente você está plantando ela de novo. Entendi. Entendeu? O segredo é seccionar os propagos, enfraquecer eles, expor ele à luz para ele ir desidratando. Desidratando porque como ele vai estar pequeno, a reserva de água dele é menor. Então provavelmente se chover depois, ele não vai ter mais força para brotar. Entendi, entendi. E vamos falar, como é que é qual o tamanho da grade que você usa e quantas grades você usa e ainda entra o arado? Entra arado. Como é que é isso? A gente faz, vamos falar, desseca,
Certo? Aí entra com a grade intermediária, com espaçamento de 270 milímetros, 28 por 28, a grade que eu uso. Uma grade, 2 grades. E o tempo entre uma e outra? Aí vai ter que manejar, porque, como eu falei, de repente vamos falar, dessecou, bem dizer, você matou tudo que tem exposto. Superficial ali, aquela parte. Aí você vai gradear, quer dizer, você vai estar arrancando o que tá no solo e provavelmente tá enterrando o que estava por cima. Então vai brotar. Ah, tem umidade, ela vai brotar, mas quanto tempo ela vai brotar? De repente 10 dias, 20 dias, 30 dias. Por isso que eu falo, quanto antes você conseguir plantar, pegar essa área para você manejar o plantio, melhor eficiência. Por quê? Ah, eu gradeei hoje. Daqui quantos dias eu vou dar a segunda? De repente chove e com 20 dias você entra. De repente não chove, você espera um pouco mais. Porque quanto mais grama rebrotar, melhor vai ser o controle na hora da grade de novo. Então o que a gente faz? Se tiver muita grama seda na segunda gradagem, a gente desseca de novo. Entendi. Se não, só gradeia, aí tomba. Qual que é a ideia? Como a gente vai estar jogando tudo isso para baixo, a 45, 50, a chance dela rebrotar é muito menor. Então assim, vai brotar. Por quê? Porque não tem 100% de eficiência da gente tombar esse solo e que ela, a hora que você pica ela, então sobra muito talo, então sobra muito broto, bem dizer. Você está replantando novamente. Por isso que é importante dessecar. Então a gente tomba, depois aplica os corretivos, calcário e gesso e nivela. A ideia nossa, que nem hoje, vamos falar, a gente já tem a área nivelada. E eu passei lá hoje, tipo, tem muita grama seda nascida. Não tem grama seda, tem braquiária, tem cana, tem trapoerava. Então, quer dizer, a minha ideia aqui que é fazer, quando eu for plantar, eu vou dessecar novamente. Por quê? Porque o que tiver emergido, o que tiver nascido, eu já vou controlar. E o que tiver para nascer, eu vou tentar segurar com o spray emergente. Entendi. Mas então vamos lá. A primeira grade é uma intermediária, Sim. Depois você vai com 15, 20 dias, Sim. Quantos dias vai depender, e daí você vem com mais uma grade. Mais a mesma intermediária. A mesma. Duas intermediárias e o arado depois. Isso, o arado depois. Entendi. Então você desestrutura toda aquela parte ali, que talvez a grade vai entrar 20 centímetros ali no solo. Mais ou menos. E depois que você desestruturou tudo, uma dessecação antes, que para você não enterrar, a parte de cima vai estar morta, você desestrutura de 20. Aí depois você inverte, joga toda aquela parte seca que você controlou com a grade e com o glifosato e traz aquela parte viva e quebra aqueles estolões, aqueles propágulos mais profundos. Sim. E depois uma dessecação e depois você entra nivelando. Nivelando. Entendi. E assim, quando a usina tem consciência de entregar cedo, você consegue fazer tudo isso. Quando você não tem uma área que a usina entrega cedo, você não consegue fazer o manejo certo. Então, de repente, você vai fazer só a dessecação para pegar a primeira vez. Aí você vai gradear uma. Só que a hora que você for gradear duas, de repente vai ter muita umidade. Então, quer dizer, você está enterrando essa grama novamente. É o grande dilema que a gente fala, né? Precisa de tempo, né, Lucas? Precisa de tempo, você precisa de tempo e associar manejo. Sim. Químico, físico, e depois o cultural e volta com o químico e aproveitar o que a natureza oferece, que é a seca, né? Para desidratar ela. E assim, né? Hoje tem muita ferramenta, né? Tem as próprias rotativas também que funcionam muito bem, que vai picar bem menor essa toceira da... O produtor usa a rotativa? Tem muito produtor que usa ainda. Também o próprio distribuidor de soqueira também acaba ajudando também. Eu falo assim, tudo é manejo, né? Eu falo que não existe certo ou errado. Muita gente pergunta às vezes no Instagram, qual é o melhor herbicida? Eu falei, você precisa entender o que você tem no seu solo, entender o que você tem de planta daninha, para saber qual é o melhor. Tem bom para aquela determinada específica planta daninha e tem produto que não vai ter eficiência nenhuma. Então quer dizer, eu apliquei e não funcionou, mas você tinha planta daninha ali, então assim, tem que saber também, né? Na cultura do amendoim, quando a gente olha para ela, né, é uma cultura resistente a herbicida, mas assim, a gente já conversou sobre soja, né, no caso do sorgo e do próprio girassol, que você pode usar o Contém. Na soja, a gente pode usar uma sequência com doses maiores do clomazone. No caso do amendoim, qual que é a dose máxima naquela região que você está ali, que é um solo ali de 15, 18% de
12, 12, vamos pegar os extremos, vai de 12 ali. Qual que é a dose máxima de clomazone e como você usa ele, o clomazone? Porque daí eu tô entrando nesse assunto porque a gente vai falar dos pré-emergentes no amendoim, vai falar no pré no amendoim, mas olhando para esse produto, pensando que ele ainda é um aliado, é o único aliado no caso da cultura do amendoim para segurar os propagos de grama, né? Você seccionou, você usa de forma muito efetiva 2, 3 vezes o glifosato e depois o único pré que você tem é o clomazone. Qual que é a dose que você usa? Num solo leve ou num solo pesado? A gente usa 1,4 por hectare. Mesmo naquele solo de 12%. Quando você fala 1,4 é da formulação... 360, eu acho. Do 360? O gamete ou o reator 360. Isso. 1,4. Tem gente que usa também, na primeira dessecação, dependendo da infestação, já faz um gamete também. Já faz. Lá na seca. Lá na seca. E qual que é a dose? Não sei, eu nunca usei. Entendi. Que a gente faz? Como a gente pega cedo, a gente tenta manejar com uma dessecação, porque se fosse só uma e resolvesse, mas não é uma só. Então, a gente tenta otimizar o custo, mas querendo ter eficiência. Então, assim, uma boa dessecação e o manejo de grade vai ajudar a performance do resultado. É aí que eu falo, o clomazone 1,4 é uma dose muito baixa do 360 a 1,4 para segurar a grama, né? E daí isso fica evidente que é o preparo de solo associado à seca e os pós-emergentes, né? É que o produtor hoje ele tem muito cisma de fito. Sim. Então assim, a amendoim nasceu com fito, o que foi? Então às vezes... Se nascer branco, você sabe o que é. Então assim, tem um pouco de receio. Mas deixa fito, mas tem vários trabalhos aí que não altera a produtividade, né? Então assim, até outro dia me perguntaram sobre um herbicida específico, né? Aí eu falei assim, o problema não é o herbicida, o problema é o manejo do herbicida. Porque a gente sabe que tem que fazer plante e aplique. E ninguém faz. Ninguém faz. Aí vai jogar a culpa em quem? No produto. Né? Então assim, tem muito, agora a gente fala, fazer o manejo certo, na hora certa, do jeito certo, a chance de dar certo é muito maior, né? Muito maior. Mas você tá fechando a cultura do amendoim aqui com a gente, né? Como eu já falei. Fica evidente, pelo que você falou, que o pré-emergente, ele contribui, mas não contribui muito por causa da grama, pela essa dose. A gente tem experiência com o clomazone, com o reator, com o gamete 800, que também é uma grande opção, né? Boral também tem gente que faz no amendoim. Faz também, um pouco né? mais argiloso, dá para fazer. Então, mas assim, nesse solo leve é mais difícil. Mas quando a gente olha para um produto específico, o clomazone, a dose é baixa. E daí quando você olha para o que você faz no preparo e a sequência de glifosato, o grande controle da grama fica evidente que é o preparo e a sequência de pós-emergência com glifosato e depois ainda você entra com cletodin ou com aloxifop, né? Sim. Então fica evidente isso, porque a quantidade de clomazone é muito baixa. E daí... Lucas, por exemplo, assim, eu gosto sempre de mostrar algumas imagens que algumas imagens falam mais que 1000 palavras, né? E daí você olha aqui, na região, por exemplo, aqui, olha essa quantidade de grama, essas imagens aqui é de um trabalho fantástico que o Matheus Carneiro faz também, com a rotação de amendoim, e na época eu trabalhava na empresa onde que ele é fornecedor, e eu passava dessa área, eu acompanhei. E a gente vai vendo, olha, uma área como essa, olha que sanidade, que amendoim, olha que interessante. É um manejo, né? É um manejo. Então, o Matheus começou a usar reator com indicação minha. Olha que legal. Faz uns 3 anos já. Que legal. Olha aí, E aqui, como ficou a área, né? Olha a entrega da área. Então, assim, fica evidente, a gente quis trazer essas imagens para a usina, ou para o técnico, ou para o produtor, divulgar essa ferramenta e levar que dá para acabar com a grama usando a rotação com amendoim. Nós estávamos conversando ali fora, estava falando que uma usina, ela não conseguia acabar com a grama, chamou um primo seu, é seu primo, né? O Ricardo, chamou o Ricardo, fez lá o manejo, e a outra usina viu,
e começou a chamar ele, então ele é a pessoa que quando tem grama seda que Referência, né? precisa acabar com a grama, a usina não conseguia acabar e chama o produtor de amendoim que entrega a área limpa e essa ferramenta. E tem essa imagem que é sua também Sim. aqui, né? Olha o preparo Foi aqui que a dessa gente tá safra passada falando. agora. Foi nessa safra Aham. passada. Olha aí, ó, o antes e o depois, né? A Sim. quantidade de grama. Então funciona. O amendoim é uma opção também no manejo de grama. É uma boa cultura para manejar grama. Sim. Eu sei que funciona. Eu tô Funciona. provocando, porque é pra gente trazer. Eu confio demais e uma coisa que fica evidente. Eu falo que o podcast é pra gente estudar e eu tô aprendendo muito fazendo podcast, Aham. eu não paro de aprender. Hoje eu tenho esse sentimento que quanto mais a gente aprende, a gente sabe que não sabe nada e isso motiva muita gente. E o amendoim, dá para ver que o preparo de solo, a gente tem um número que ele é empírico, mas é muito próximo desse 80%, Uhum. por cento, que é o preparo e esse preparo associado com o pós-emergente que você faz 3 vezes, às vezes 4, Sim. e fica evidente aqui porque na cultura do amendoim a gente não está usando o pré-emergente. Na soja a gente faz esse preparo, só que você consegue usar até 8 litros seccionado do E clomazone. na soja você consegue fazer No meio dela, você no consegue meio fazer dela. o glifosato também. No No meio milho dela, a gente não consegue, né? Mas é aí que está a estratégia, né, Lucas? Vocês conseguem tirar antes, mas introduzir o glifosato, que é importante. Sim. E é uma estratégia lógica. Prepara o secciona, traz os propágulos aí com 10, 20 centímetros, Sim. que depois sim, quando começa a chover ou quando tem condição para você usar o glifosato, você faz a aplicação. De novo. E aí a reserva está pequena. Aí é o golpe final. Tira e queda. É, muito legal. A gente tem muita coisa ainda para falar e eu tenho algumas perguntas aqui. A gente tocou nesse assunto, né? E daí vamos entrar agora no amendoim mesmo, como ele pode ainda continuar reduzindo o banco de semente. Eu queria que você falasse para a gente quais os pré-emergentes que você usa na cultura do amendoim. Pré-emergente, eu uso S-metalaclor Você usa e diclosulan. os dois que o você usa, clomazone, e o os três. clomazone. E quando você pensa no... Você não falou que do platô, né? Uhum. Que é um grande produto. Eu estava até comentando com você que nós fizemos um ensaio e que o platô, ele se destacou. Ele faz parte do manejo para você entregar essa área limpa. Eu acho que um dos melhores pontos do platô talvez não seria nem para grama seda, mas pensando em tiririca também. Não, sim. Mas sim, eu falo, na junta pré-emergência. todo um contexto. Eu falo assim, o banco de semente que o platô segura é sensacional. Nessa área aqui que vocês estão vendo a foto, aí eu fiz platô com 25 dias junto com verdite. E aí depois, acho que foi em dezembro essa foto já. Aí em janeiro, quando a menina estava quase fechando, eu fiz outra aplicação de verdite. Entendi. Aí tipo, a menina fechou, já sombreou, já não... Quando a gente fala do pré-emergente mesmo, é pensando na cultura do amendoim. Sim. Já, falar do platô, do S-metalaclor, que você Sim. usa, do diclosulan, trifluarina, reator, são todas ferramentas. Tem o Prol também agora, né? O Prol. Pendimetalina, né? Você está usando ele também? Não, porque como a gente pega as áreas de seca, então, vamos falar, o controle já de grama seda ou de cana já é bem baixo. Mas eu indico o pessoal que vai fazer muita área de pasto, principalmente, que o banco de semente é muito maior, vai ter uma eficiência um pouco melhor, né? E um grande produto, capim-camalote. Sim. Quem tiver esse problema aí pode contar com ele, que ele é um grande produto. Quando a gente pensa no platô, por exemplo, eu vejo assim, o platô, não sei se você sabe, mas é um grande produto para fedegoso. E vocês encaram essas áreas com muito fedegoso na reforma. Quando meu pai plantava na Cosan, isso há 30 anos atrás, quando surgiu o platô, a usina descontava 5 sacos de renda para quem usasse o produto. Porque para ela era um amor, porque o banco de semente que o produto ia evitar, a usina ganhava em produtividade lá na frente. Tá vendo? E tem uma comunicação errada que aconteceu que fala que o platô atrapalha a produtividade, mas Sim. usando de forma correta, você usa 140 gramas, 150 Sim, por 140. hectare?
por hectare? Por hectare. Então, a gente faz desinfestação com contém, com platô, com 300, com 280, então assim, e quando você faz com 25 dias, nós estamos falando ainda de mais 90 dias para você colher, não tá falando? E a janela, né, tipo, a BASF tem uma garantia de 60 milímetros, com 60 dias já não vai deixar residual, né? É. Então assim, é o time da aplicação, né, fazer na hora certa, igual o caso do fedegoso. É um grande problema no amendoim que a gente enfrenta, só que o que a gente faz hoje? Tenta fazer o cultivo no cultivador, porque dependendo do tamanho que tiver, o platô já não pega. E como a semente dele a parte de germinação dela é muito esporádica, então de repente você tem planta nascida, planta nascendo, planta que já perdeu o time da aplicação. Então a ideia do produtor que quer fazer, elimina no cultivador e depois aplica. É aquelas inchadinhas que você passa na entrelinha. Até tem sempre dúvida, né? Mas para que você usa o cultivador? Que antigamente usava para fofiar e jogar terra no pé do amendoim, né? Como ele era rasteiro, né? Para o ginófilo entrar melhor. Só que hoje ele virou uma ferramenta de manejo, né? Eu perdi o time do herbicida, não consigo aplicar. E aí? Vai fazer capina manual ou vai cultivar? Cultiva e vem com herbicida. Entendi. Isso serve também para alguma planta como a mucuna ou como a mamona? Como é que você maneja isso no amendoim? Tanto a mucuna quanto a mamona, que a gente aplicou aí com 25 dias o platô, já também o que tinha de folha com 3, 4 folhas mamona derreteu. E na mucuna ele dá uma fitozinha, dá uma travada, só que ele volta. Só que as menorzinhas também já consegue eliminar também. E daí você complementa com enxadinha? Não, aí solta catação manual, né? Vocês fazem catação manual? A turma e faz manual. Não tem uma alternativa hoje? Pra mucuna ainda não. Ainda não? Não. E no caso também você pega a mamona, que nem o diclosulam é para segurar na dose de cana. Na dose de amendoim, como a semente dela é muito grande, então a gente não consegue eficiência. De repente você planta e aplica. Nas primeiras mamonas que é o amendoim. Entendi. Por conta da dose, né? Ô Lucas, e hoje quando você pensa numa opção de manejo de grama seda, a sua empresa chega lá e dá conta? Os seus colegas que seguem essa linha... Se fizer certo do jeito que fala, dá Você certo. entrega. Você entrega uma área assim. Isso aqui é a realidade quando você respeita esse cronograma. Sim, dá certo. Quantos hectares você planta? 1.500. 1.500. E 1.500, quando a usina direciona você para a área de grama já, ou ela não tem essa visão ainda que você pode destruir a grama? Como a gente vem fazendo um trabalho muito bem feito dentro da usina, então ela tá até preferindo passar essas áreas de grama porque ela vai conseguir plantar cana no limpo, né? Porque o ano passado mesmo a usina chegou a deixar uma área de poesia de 600 hectares. Tipo, fez uma aplicação de contém, daí 60 dias gradiou, sujou, fez outra de contém. Só que, tipo, ela deixou de arrendar para o amendoim em outubro para fazer esse manejo de plantar cana em maio. Então, quer dizer, também ela teve tempo de fazer. Ela fez o jeito certo. Por quê? Porque era o único jeito de amenizar, para tentar plantar cana no limpo. E a vantagem de cana depois amendoim, porque os herbicidas ou dose maior, você consegue também continuar cuidando da cana. E eu falo, tem produto que em pré no amendoim você não consegue usar, mas na cana você consegue. Entendi. Você pega um alho na cana, você vai ter muito bom de controle de grama com alho. Clomazone. Também. Sulfentrazone. Também, tem vários manejos, né? Então assim, mas eu plantei no limpo, mas sujou, mas você fez o manejo certo? E daí eu toco naquele assunto do preparo, que ele é fundamental. Quando você entrega essas áreas, esses propágulos menores, esses herbicidas que a gente comentou aqui, esses 3, eles precisam de pouca reserva para entregar um controle melhor, né? Sim. Então você vem fazendo isso, começou lá atrás com glifosato e entrega. É uma engrenagem, né, Lucas? Ela é uma engrenagem aí que puxa, e hoje a gente traz aqui afirmando que o amendoim pode ser uma frente de manejo da grama. E assim, né, eu falo, sempre que você começa certo, você vai acabar certo. Se você começar errado, você nunca vai conseguir acabar certo. Eu não tenho tempo, não vou dessecar. Quer dizer, você já começou errado. Então a chance de dar errado é muito maior. Então, hoje a gente preza para fazer o certo na hora certa.
que dá certo. E você abandona algumas áreas? Você fala, ó, isso aqui eu não vou pegar porque eu não vou fazer o trabalho que você mostra para a usina? Como é que funciona isso? Tipo assim, vamos pensar, eu tenho hoje 70% da área pronta já. Dessequei, gradiei, tombei, até agora vai aplicar o calcário gesso, eu vou dessecar de novo para aplicar o calcário gesso e nivelar. E assim, tem área que a usina não cortou cana. Então o que a gente fez? Semana retrasada que a gente foi coletar as amostras de solo, então dá uma olhada nas bocas de curva, ver se está suja, se tem grama seda, mas tipo, você não consegue ver a área total. Então Entendi. assim, se a pressão for muito grande, onde você passar que você já nem vê cana, já vê tudo reboleira, às vezes vou com o drone no próprio aplicativo de medir área, de repente você já vê as reboleiras onde era grama, né? Então assim, de repente a gente fala, ó, essa aqui não vai dar para fazer o que teria que ser feito. Deixa depois ir para você começar a plantar cana. Então, assim, Entendi, entendi. porque se eu falo assim, todo manejo que você fizer certo e der certo, é obrigação. Todo manejo que você fizer e der errado, ele não vai lembrar dos 10 certo. Eu vou falar, mas aquela área ficou suja. Mas quando você me entregou essa área, deu tempo de fazer o que eu precisava? Aí você perde que você não consegue produzir. A usina perde porque você não teve o controle. Então, assim, é uma série de, igual falou, de fatores errados. Começou errado, não vai conseguir acabar certo. Entendi. Agora, fala uma coisa para nós. A gente fala também do uso dos drones na agricultura, né? E quando eu olho para a cultura do amendoim, eu vejo que nem todo mundo, tem áreas extensas, mas nem todas são extensas e assim às vezes você pega um pedaço aqui, um pedaço lá. Eu vejo hoje com a chegada de drones maiores, é, eu acredito que você pode usar ele na pré, depois fazer os fungicidas. Você vê com bons olhos isso? Você acredita que vai ser uma ferramenta que vocês vão poder substituir a aplicação de pré-emergente, a dessecação, tudo que for líquido, tudo que for para você proteger as plantas com o drone? Eu vejo o drone assim como uma ferramenta para auxiliar. Porque assim, hoje no manejo do amendoim, a gente tem uma janela muito curta de aplicação, diferente da soja ou da cana. Então, tipo, de 10 a 12 dias a gente tem que repetir. E 12 aplicações, 10, 12, né? Se for contar com as dessecação, dá até mais, talvez. Entendi. Mas assim, então assim, como a janela às vezes é muito curta, e para você fazer toda essa área, quantas máquinas você precisaria ter? Qual a eficiência de uma máquina dessa por dia? Quanto que eu consigo aplicar? Entendi. E assim, são 2 fungicidas, de repente 3 inseticidas, nutricional, adjuvante. Então assim, o volume de calda pro amendoim é muito, muito alto. Por que eu falo que é uma ferramenta para conciliar? Todo produtor hoje, ele entra no amendoim com 25, 30 dias com a primeira aplicação, e depois faz de 10 a 12 dias até o final do ciclo. Então assim, como ele já vai entrar, e hoje em dia o óleo diesel é um vilão, tipo, antigamente ninguém fazia conta de óleo diesel, hoje todo mundo faz. Então assim, como eu já vou entrar, então eu vou aplicar o inseticida. Quer dizer, de repente, ele não tem nem a pressão de lagarta, não tem nem postura, mas ele vai entrar a aplicar por quê? Porque se ele precisar voltar daqui 5, 6 dias, fica muito caro. Só que se ele pensar por outro lado, se ele começar a fazer um manejo integrado, pegar uma pessoa específica, vamos fazer levantamento, vamos ver praga, e conciliar o uso do drone de repente só para passar o inseticida, uma aplicação ou duas que ele economizar, já, vamos falar assim, de economizar de produto, não seria nem de aplicação. Entendi. Porque o produto hoje é muito mais caro que a aplicação. Uma ferramenta complementar. Complementar. Porque assim, hoje, né, eu falo assim, eu acho que para a cultura do amendoim a gente precisa ajustar muita coisa ainda. Por quê? Eu usei tal fungicida, foi bom, eu usei drone, foi bom. Mas a gente pega agora o cenário desse ano passado, foi um ano muito seco. Então a gente não teve pressão de doença. Eu não usei tal produto, usei tal. Funcionou. Por quê? Porque não teve pressão. Entendi. Será que num ano normal de chuva, a vantagem do drone é que você consegue aplicar. O trator você não consegue entrar. Mas será que a gente vai conseguir ter essa eficiência? Eu entendi. Então assim, por isso que eu falo que o drone vem de 3, 4 anos para cá, só vem melhorando. Tanto em Eu tecnologia falo 3, como em 4, mas eu volume, acho que né? muito mais, né? É, Então assim, eu tenho um amigo que tem drone e fala, Lucas, eu não consigo aplicar. Ou a gota é grossa ou a gota é fina. Hoje já você consegue pôr quantas micras você verdade, quer. verdade. Eu preciso andar 3 metros de altura, não consigo porque o terreno hoje já consegue também.
Então, assim, vem melhorando cada vez mais a tecnologia, né? Eu falei, então tem tudo para dar certo, né? Eu vejo seus vídeos na cana aí com drone, Eu acho que no futuro próximo, a hora que o produtor vai depender a dimensão dele, né? Eu acredito que vai ser na cultura da cana não vai dar para substituir por Sim. causa da palhada, a hora que você entra, mas no amendoim é na terra. Eu acredito que logo com esses drones maiores, eu acredito até adubação até. E assim, né, o que eu às vezes até deixo um convite também, se quiser tentar fazer alguma coisa paralela com a turma do amendoim, vamos pegar uma área, só que tem que ter o tempo para falar, ó, 12 dias eu tenho que estar aí para aplicar. E a gente faz um lado a lado, ó, aqui tá terrestre, aqui tá... Porque assim, hoje é muito caro para você arriscar. Igual a gente vê operador, tratorista, ô, dá serviço para mim, dá oportunidade, mas você vai correr o risco de fazer um negócio que ele não sabe, para perder tudo que você fez para trás. Aí você vai correr o risco de aplicar com drone de repente, sabendo o custo da sua lavoura para trás? Eu aceito o desafio. Vamos fazer perto aqui da nossa base, algum... De repente se não fizer comigo, a gente pega Isso, o Matheus Fernando, de repente, Matheus, ó, 5 hectares, um cantinho de um talhão. disponibiliza uma área que a gente vai fazer. Porque, assim, alguém da turma. É que se a gente também não fizer essa comparação, a gente nunca vai saber. E outra... eu fiz 100% no trator, eu fiz 100% no drone. Deu certo? Não sei. Porque você não teve a testemunha para comparar. É sim, eu vejo também, eu vejo por esse lado, eu acho que faz sentido, eu aceito o desafio e o próximo ano a gente traz os resultados, Sim. né? Ou o próximo evento, nosso workshop, que vai ser agora em outubro, para a gente apresentar. Porque eu falo assim, a gente precisa ter ferramenta que traz resultado para o produtor. Então, assim, se a gente conseguir manejar com custo mais barato, com equipamento mais barato, o produtor ter mais eficiência e mais resultado, isso é sensacional. Lucas, nós estamos caminhando para o finalmente aqui e eu tenho uma pergunta que eu acho que qual que é o maior desafio hoje? Eu acho que é unânime isso, hein? Qual que é o maior desafio hoje para o empresário, para o agricultor, continuar nessa atividade de risco? Qual que é a maior dificuldade? Eu vou provocar também. É a mão de obra? O que você está fazendo para contornar? Se não for, fica à vontade, mas se não for, o que nós temos que fazer para contornar esse problema? Que ele está sendo crônico e é o grande desafio de todo mundo. Ou o seu não é esse? Também. Eu acho que assim, dentro de todos as variáveis de qualquer cultura, seja de cana, seja de soja, seja de amendoim, eu falo, a gente tem problema hoje com mão de obra, temos problema com clima, que é um negócio que não está na nossa mão, e temos problema com o governo, que hoje para a gente tá conseguindo vender o amendoim, porque hoje 50% do que produz no Brasil é exportado. Então precisa os Estados Unidos produzir pouco, a Argentina produzir pouco para o Brasil ir bem. Aí os Estados Unidos aumenta a área plantada, a Argentina tem recorde de produtividade e o Brasil não tem qualidade que não choveu. Então, assim, não é só produzir. Isso não tem como controlar, né? Então, assim, eu falo, a gente tem que fazer o básico bem feito. Começar desde um preparo de solo, desde um manejo, cuidar, produzir. Produzir, o preço vai ser uma par do negócio. Produziu bem, vendeu bem, ótimo. Que hoje você pega o custo nosso de produção, com o amendoim o preço que tá, fica em cima do muro. Você vai trocar figurinha. Antigamente a gente tinha um custo de em torno de 380 sacos por alqueire, hoje a gente tem um custo de 500. Ano passado a gente vendia amendoim a 90, hoje a gente vende amendoim a 70. E por que tem gente que prospera e tem gente que não prospera? Eu acho que quem prospera faz certo. E quem não prospera, de repente vai muito... eu acho que isso aqui funciona, o fulano falou que isso aqui dá certo. Eu tive esse ano alguns amigos que plantaram o primeiro ano. Ô Lucas, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Aí ele mandava o que ia fazer, eu falava, põe o reator. Aí dá uns 15 dias ele mandou foto, que ele não usou, o picão. Falou, me ferrei. Então, você pergunta pra mim, depois vai perguntar pros outros, ou você pergunta pra mim, ou você... né? Então, assim, eu acho que fazendo as coisas certas na hora certa, tem tudo pra prosperar. E a mão de obra? O que você acha? O que você faz no seu dia a dia? Como é que você consegue contornar isso? Hoje a gente tá lá com
com piloto automático, desde o plantio até a colheita. Que legal. Então, assim, a gente ameniza demais as perdas de plantio e de colheita. E o difícil hoje, o que que é? O cara montar na plantadeira e conseguir plantar reto. Hora de arrancar, a gente tem uma perda muito grande no arranquio, porque o cara não tria, não anda no meio da rua. Então, assim, hoje, vamos pensar, o cara que tocar para frente e souber só manobrar ou apertar o botãozinho do piloto ali, já vai conseguir suprir. A vantagem do amendoim, o que que acontece? A entre safra da cana tem muito operador bom de cana que a usina dispensa. Então, às vezes, você acaba aproveitando aquela janela que é o principal, que é a parte de preparo, nem tanto, porque às vezes sempre tem 3, 4 funcionários, de acordo com o que a usina libera as áreas, então você já consegue ir fazendo. Mas a hora do pega mesmo, de plantio, de arranqueio, de colheita, aí tem bastante operador ainda, que a usina sempre começa em abril, né? Entendi. Daí você Consegue aproveita. aproveitar a janela ali de Entendi, operador. entendi. E daí sempre esse pessoal, você treina ele já faz tempo, fideliza ele todo ano? Tem uns 4, 5 já, que já fazem uns 5 anos já, tipo, ó, em novembro eu acabo bacana aqui, já segura minha vaga. Entendi. E aí vai sempre. Aí ele já fala, ó, fulano é bom na colhedora, não sei o quê, foi bem na safra, aí você acaba dando uma oportunidade também, porque também você não, a gente também teve uma oportunidade um dia, então se a gente não der essa oportunidade, a gente nunca vai saber se a pessoa tem condição ou não, né? Quando você pensa também, que você falou, né? Tudo com piloto. Então, Sim. assim, o rendimento é melhor e aumenta a qualidade e diminui perdas. Diminui perda. E você tem alguma coisa, outras tecnologias que você, por exemplo, você compra em tratores maiores para fazer um trator fazer o trabalho de 3 implementos maiores? É. Você olha por isso também ou não? Como É. é que é isso? Hoje a gente tem a maioria trator de 200 cavalos, os arrancador 4 linhas e máquina 4 linhas. Então, assim, antigamente era tudo trator de 100 cavalos. Eu lembro, né, que meu pai plantava quando era 2003, 2004. Era muito mais difícil. Mas não era difícil porque não tinha ferramenta certa. Você tinha um trator pequeno, mas você não tinha uma grade para arrancar a toceira, uma grade pesada. Aí a hora que começou a aumentar trator, aumentar implemento, e você conseguir ter uma eficiência melhor, antigamente você gradeava 3, 4 vezes para conseguir tombar. Hoje você gradeia uma vez, gradeia 2 por causa da grama, mas você fala, não, eu vou só uma grade e vou tombar, você consegue. Então, eu falo assim, trabalhar não é difícil, tem que ter a ferramenta certa. Entendi. Ó, uma satisfação receber você aqui. Nós demos uma aula aqui do engenheiro agrônomo formado pela vida, né, Pra Lucas? vida. Pela vida e também uma figura aí digital aí que a Turma do Amendoim eu acompanho, eu recomendo seguir a Turma do Amendoim, é muito legal a página deles, Sim. é sempre o cultivo do amendoim e a colheita vira meio que uma postagem diária, a turma animada mostrando, né? Tem umas coisas até que é engraçada e Sim. tem algumas coisas que vocês mostram ali o antes e o depois, é bem legal. A gente tenta trazer também, que nem quando a colheita no Brasil acaba, em final de abril, começo de maio, começa da Argentina. Então a gente tenta mostrar do Brasil, depois da Argentina. E às vezes agora começa a mostrar preparo no Brasil e colheita nos Estados Unidos. Entendi. Então fica aquela. Sempre conteúdo bombando. É assim, é que é sempre. Vamos pensar, não seria uma mesmice, porque todo ano você tem que plantar, tem que colher, tem que arrancar. Então quem às vezes já entende do processo, mas de novo isso aqui. Só que todo dia é novidade. Todo dia a gente Um implemento novo, uma plantadora nova. Eu falo, as próprias tecnologias, né? É. Eu falo assim, é uma plantadeira que antigamente você plantava no disco, hoje você já tem um Precision Plant. Era caixinha de semente de 20 kg, hoje você já tem caixa única. Então, assim, a eficiência, as tecnologias vem vindo e eu falo, a gente tem que andar junto. Meu pai, lá atrás, quando a gente foi comprar os pilotos, ele falou, vocês estão doidos? Ó, quanto custa? Né? Aí a gente um dia fez uma conta para ele, né? Fomos lá no lugar que o cara trabalhou sem o piloto, que não conseguiu ligar, eu não sei o que aconteceu. E aí viu lá onde a faca cortou. Eu falei, imagina isso aqui se foi a rua inteira, quanto de perda não dá? Aí ele calculou mais ou menos e falou, então, o que é caro? Você plantar e não conseguir colher, por conta de uma pecinha, né? Vamos falar por conta de um operador, ou você plantar e conseguir colher tudo? Que eu falo assim, hoje o que você
consegue otimizar, o que você consegue tirar do chão, se você não conseguir, vamos falar assim, desde o manejo, né? Se você não fizer um manejo fitossanitário bom, vai chegar lá no final do ciclo uma planta com doença, o grão vai ficar no chão. Aí você pega um manejo fitossanitário muito bom lá na frente, com a qualidade de arranquio, qualidade de faca, um piloto automático, chega a dar... Tem trabalho do professor Hooverson que chega a dar mais de 50% de perda no arranquio. Nossa. É uma ferramenta fundamental. A cultura do amendoim é uma cultura extremamente tecnificada, né? Tecnificada. Eu falo que o produtor de amendoim, se ele quiser sair do amendoim, ele planta qualquer coisa. Ele planta cana, ele planta soja. Maneja qualquer doença, qualquer inseto, qualquer planta daninha. Eu falo que o produtor de amendoim planta soja, mas o produtor de soja não consegue plantar amendoim. Você vê as produtividades do Matheus, né? O que ele faz no amendoim, que ele faz na cana. Sim. Você vê por ele, e eu também olho para esse lado. O agricultor que toca a lavoura de amendoim não é amador, não é para qualquer um, não. Só tem que ter sangue nos olhos, senão dá conta não. Obrigado pela sua presença, foi um prazer mesmo aqui, e a gente queria agradecer e deixar esse recado. Amendoim em rotação acaba com grama. Pode chamar o Lucas Penariol ou o pessoal da turma do amendoim, que grama não é problema, né? É mais uma opção aí de manejo. Sim. Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui com vocês e participar desse podcast. Obrigado. Obrigado.